Salve, salve, senhoras e senhores! Começamos agora mais um episódio do podcast Eu Não Nasci Herdeiro, um podcast que tem a proposta de trazer diálogos que não dão dinheiro, mas enriquecem. Como eu já venho falando, né? Falei no nosso primeiro episódio, tenho reforçado no perfil nosso do Instagram, a nossa ideia é construir um espaço de acolhimento e de diálogo mesmo, para falar com você que tem ali, que está passando por alguma frustração, que está passando por algum momento de transição profissional e que de repente não está vendo muita perspectiva. O que a gente quer aqui é conversar com pessoas que possam ajudar a gente a imaginar mais, a abrir a mente, a encontrar caminhos, a pensar em coisas que a gente não pensou ainda, porque particularmente sei que esse é um momento de muitas dúvidas, então espero que a gente consiga aqui, se não encontrar as respostas, pelo menos ter um pouco mais de esperança e boas expectativas. Para isso, hoje eu converso com o Eric Alçaro, ele é CEO e fundador da UltraChef, mas ele é muita coisa e vocês vão entender o porquê que eu estou falando isso. Eric, obrigado. Obrigado por topar essa conversa, obrigado pela presença. Fique muito à vontade. Eu conheço a sua trajetória, então espero que a gente consiga ter uma conversa para que a gente transmita, né, tudo isso para as pessoas e que as pessoas de fato se inspirem em todos os caminhos que você passou e que encontrem ali outros caminhos e construam seus caminhos também felizes do jeito que eu vejo que você constrói os seus. Então, primeiramente, seja muito bem-vindo e daqui a pouco eu já começo com a primeira pergunta. Beleza. Bom, eu que agradeço, para mim é um prazer estar aqui. Fiquei feliz quando você mencionou, né, uma história inspiradora. Fico feliz de saber que eu inspiro alguém. Não Muito tenha bacana. dúvida. Não tenha dúvida. E aí, para eu começar de fato minha primeira pergunta, só para as pessoas te conhecerem um pouquinho, mas bem brevemente mesmo, fala um pouquinho de tudo que você já fez, cara. Eu sei que é Nossa. muita coisa, mas pega ali os principais pontos que você acha que seja relevante. É, Acho que até para as pessoas perceberem a diversidade do seu caminho, né? Porque eu tá. conheço Aham. minimamente, né, a sua trajetória. E uma coisa que me chama a atenção e que eu acho muito bacana é isso, né? Você já transitou por muitos ambientes, muitos caminhos, muitas posições, lugares, etc. Né? Então, assim, só dá esse resuminho, né, dessa Tá. trajetória para daí eu lançar a primeira Bom, vou pergunta. falar dessa parte do meu lado profissional, então, né? Vai lá, vai lá. Bom, eu nasci dentro de empresa familiar, Uhum, né? Com prestação de serviço bancário, na verdade, logística, né? Meu pai veio para Campinas anos 80, quando eu nasci, e montou uma empresa aqui que fazia distribuição de documentos bancários. Tá? Meu pai faleceu quando eu era uhum, muito novo, quando eu tinha 8 anos de idade. Minha mãe seguiu com essa empreitada aí, uhum, né, por vários anos. Então, quando eu entrei na minha fase profissional, né, ali quando a gente está com 16, 17, 18 anos, o meu primeiro contato profissional foi nessa empresa. uhum, Então, eu comecei aí com uma empresa que vivia um momento muito ruim, tá? uhum. Depois eu sou grato por isso. Então, iniciei aí dentro de uma empresa familiar, com uma mãe na liderança, com uma série gigantesca de desafios. Uhum. Então, eu já iniciei ali no nível hard, mais uma vez, depois eu tenho outro nível hard quando eu iniciei. É, então, fiquei ali por alguns anos, poucos anos. Eu logo recebi um convite, né? Não vou nem dizer que foi uma proposta para mim, mas um Uhum. convite para trabalhar numa empresa de tecnologia. Tá? Então, eu saí de logística, fui Uhum. para tecnologia. Já é Eu uma virei um primeira. Faria Limer Aham. nos meus 20 anos de idade. É, Em relação aí, desculpa é, te interromper, mas você tinha feito alguma graduação ou ainda eu estudava não? na Você época, estava essa estudando? bem ali no
18 anos eu entrei na faculdade, no curso de administração e marketing. Não sabia, né, o que tinha na época ali. O que eu queria fazer, daqui a pouco eu conto, eu não podia. Mas, então, eu estudava e trabalhava, tá? E depois eu estudava e trabalhava. Eu moro aqui em Campinas, eu morei em Campinas, mas trabalhava em São Paulo, quando eu virei Faria Limer. E voltava todo dia? Aí eu voltava todo dia, mas gostava. Naquela época não tinha problema, não. A disposição era muito maior. Às vezes ficava lá, emendava o final de semana, era muito bacana. Tive um período ali, né, de aprendizado, foi muito intenso, assim. Eu tive contato com pessoas que eu nem imaginava ter acesso nessa época da vida. Presidente, diretor, a gente trabalhava com tecnologia para telecomunicação, né? Enfim, então eu transitava, viajava bastante, ia para o Rio de Janeiro, ia para Fortaleza, enfim. Então foi um aprendizado ali muito, muito intenso, né? Até o dia que eu decidi seguir o coração, né? E traçar o meu próprio caminho, que foi através da cozinha. Tá? Era o que eu almejava, sempre quis fazer. E na época eu não tinha condições, porque, como eu comentei, né, a minha mãe cuidava de uma empresa, né, tinha uma série de funcionários, uma série de desafios, e meu irmão já não trabalhava nessa empresa, meu irmão é advogado, estava seguindo a carreira dele. Então eu me senti na obrigação ali de estar presente naquele momento. Enfim, e era um legado, né, da família e tal. Então, eu não tinha como falar que eu queria ser cozinheiro. Eu quero ser um cozinheiro, né? Acho que a palavra chefe ainda não dava nem uso nessa época aí. Então, foi muito difícil. Até o momento que eu, né, mudei para essa outra carreira aí na parte de telecom. Cuidava da parte comercial. E chegou um determinado momento que eu falei, não, eu vou seguir meu próprio caminho. E daí, decidi ir atrás do que eu queria fazer mesmo, do meu sonho, que era cozinhar. E fui morar na Europa. Em uma semana eu comprei uma passagem, arrumei um lugar para lá, para morar. E daí começa uma história aí que já dura mais de 20 anos. E aí dentro nesse caminho, né, da sua relação com a comida, né? Aí também, por mais que possa parecer que a gente restrinja em um universo, só que aí você caminhou por muitos lugares também, né? Porque desde trabalhar, mesmo como chefe, mas trabalhando para pessoas, né, donos de restaurantes, etc., como tendo o próprio negócio, e até agora, né, recentemente, a outra chefe trabalha com comida, mas é outra coisa, né? Então, assim, fala um pouquinho também dessa... Isso é muito bacana você citar, né? Porque dentro de alimentação existem infinitos caminhos, e eu consegui aproveitar vários deles, né? Sempre dentro do que eu gosto de fazer e do que eu sei fazer, que é ligado à comida, à produção de comida, a servir, né, a hotelaria, a gastronomia, enfim. Então, é muito bacana porque eu transitei. A minha primeira experiência foi quando eu cheguei na Inglaterra. Eu morava numa cidadezinha lá de Brighton, né? E bati na porta de um restaurante. Eu morei em Brighton, né? Você morou em Brighton? É verdade. Fomos vizinhos quase, né? E bati na porta do restaurante, né? O dono do restaurante, você tem alguma experiência, tal? Eu falei, claro, eu trabalhei a vida inteira, né, no restaurante. Ele falou, olha, eu não tenho na cozinha, mas tenho de garçom, te interessa? Eu falei, claro, né, já tô dentro, já tô com o pé dentro. Tá bom, pode vir aqui no dia seguinte. Tá bom, beleza. Cheguei no dia seguinte, né, uma calça preta, camisa branca. Primeira bandeja que eu peguei, fui levar na mesa, a bandeja virou assim, caiu tudo no chão. Mas bom que ele viu outras qualidades em mim e deixou eu seguir ali por um tempo. Então, eu comecei ali, depois eu fui para a cozinha, depois eu fui auxiliar de cozinha, eu fiquei um ano... Cara, deixa eu fazer um parênteses, dessa época de Brighton e tal, eu fui fazer uma vez nem sei se é entrevista que a gente chama, mas era para trabalhar numa pizzaria, que você deve saber, porque era uma rede. Uma rede, tinha lá, enfim. Pomodoros, deve ser? Eu não me lembro, cara. Enfim, mas aí fui lá para tentar uma vaga como assistente, auxiliar de cozinha, alguma coisa assim. Mas eu, ao contrário de você, eu não tinha afinidade e não tinha conhecimento nenhum, assim, era mais, porra, vamos trabalhar, vamos lá, aquela coisa toda. E aí, o cara que tava montando a pizza, ele montou a pizza e tal, não sei o quê, né, e foi ali, falou um cara muito simpático, não era brasileiro, então, e eu tinha acabado de chegar também em inglês péssimo, e tá tudo bem, vamos que vamos.
Só que, putz, meu, o cara botou a pizza ali pra assar, e era no meio da tarde, quase não tinha ninguém no restaurante, e a gente começou a conversar, rolou uma afinidade ali, e papo vai, papo vem, papo vai, papo vem. Chega o gerente, cara. A pizza queimou, velho. O resultado é só Acontece. isso. Resumindo, a pizza queimou. Nossa, ele deu um esporro. Pode ir embora, mas deu aquele Te esporro mandou assim, embora? na hora. Foi Porra. estupidão mesmo, assim, sabe? Bem europeu, né? Devia ser italiano. Nossa, cara, mas eu falei, É. puta, e a minha preocupação era com o cara que trabalhava lá já, Aham, aham. sabe? E eu tentava falar, não, mas fui eu que tirei, sabe? Porque eu É. não queria, de fato não tinha pensava nenhuma de prejudicar ninguém, né? Acontece. Mas enfim, era só para lembrar dessa época aí. Muito bom. Mas, e aí chegando agora mais para cá. E aí, assim, Bom, a gente daí vai eu. passar meio rapidão, como eu falei, porque aí eu Isso, quero, né, tem uma sim, questão que eu quero sim. começar a nossa conversa. Bom, daí eu transitei, né? Daí passei, daí voltei para o Brasil, trabalhei em restaurante, fui auxiliar, picava cebola, limpava carne, vegetais. E assim, é assim que se começa a carreira de quem almeja ser um chefe de cozinha. Uhum, Não adianta eu não saber picar uma cebola, descascar limpar uma caixa de carne, uhum, fazer cortes. Então eu queria aproveitar esse momento para aprender esses skills, essas sim, habilidades sim. manuais aí que eu não tinha. E foi muito válido na minha carreira. Bom, passando isso, eu falei, bom, agora eu preciso começar a me virar financeiramente, Uhum. né? Eu não vou poder ficar aqui trabalhando como auxiliar, lavando louça, sendo um salário muito baixo na época, não conseguia pagar meu estudo, me Isso manter. aqui já. Isso já aqui, isso já Aham. aqui. É, fui para eventos, fazer evento social, aniversário, fazer um jantar, cozinhar na casa das pessoas, chefe em casa. Uhum, Então, eu acredito que eu tenha sido um dos precursores disso aqui em Campinas, assim. uhum, Eu tenho vários clientes que hoje são amigos, que eu ia cozinhar, fazer um aniversário, um jantar, e era legal porque eu podia usar, porque eu podia fazer cardápios criativos, uhum, podia ter acesso a ingredientes, a produtos, fazer um serviço, uhum. e as pessoas gostavam. Sim. Então era muito bacana, uma experiência muito legal, eu ainda faço até hoje. E Hoje, acho que é, uma coisa bacana, talvez, né, sei lá, é que nesse modelo você não tem a pressão que tem da cozinha exato, ali, né, cara? exato. Porque daí, no fim das contas, nesse emprego da Pizarra não deu É, certo, mas depois eu trabalhei no restaurante lá. E, cara, quando dá o pico ali na cozinha, o é, negócio é estressante, cara. é, É muito, porque é muito é, bonito ver o chefe ali com a e, doma e, ai, como ele cozinha bem, que lindo, maravilhoso. Só que, velho, é é uma guerra, né? tenso, né, É, cara? E claro que tem é. alguns chefes que conseguem administrar isso e assim, é rápido, tem que ser rápido, tem pressão, etc. Mas a pessoa consegue, né, não ser estúpida nem grosseira, mas tem cara que não tá nem aí, cara. É, É porrada, é. né? E Então vem, é um e vem de ambiente uma. hostil muitas É um vezes, né? ambiente hostil, vem de uma escola que pregava isso, que tinha que ter essa exigência. Eu já Uhum, vi chefe jogar panela, aham, quase dar facada, agressão verbal, já vi uhum. muito disso. Isso era normal. Assim, hoje vê menos, mas vinha E desse uma ambiente. incidência É, grande também, nem, sei é. lá, não quero deixar para baixo a conversa, mas das pessoas que trabalham na cozinha com Muito, muito, alcoolismo, muito. dependência Altíssimo, química, né? altíssimo. Já presenciei Eu acho que diversos como uma casos. fuga até É, talvez muita desse. pressão, são muitas horas de trabalho num lugar totalmente estressante, com calor, com trabalho pesado. Aham, Então, isso é muito comum, isso tem sim. muito, assim. Hoje eu estou um pouco fora desse cenário de cozinha, eu vou falar cozinha comercial, de Uhum, restaurantes, né? Mas existe muita pressão. Então, acaba levando a esse tipo de comportamento aí. E sim. o acesso está fácil, né? Porque tem cerveja, porque tem uísque, porque tem vinho, está Tá tudo ali tudo muito ali. Tá fácil. tudo ali, sim. É. Tá. E agora a minha grande pergunta, na real, que eu pedi para você fazer esse caminho para nós, porque vendo, ouvindo entrevistas e conversando com as pessoas, mesmo eu, quando comuniquei o meu desligamento na minha última empresa, uma série de pessoas vindo conversar particularmente comigo, né? Mas tá tudo bem, não tá? E aí eu começando, né, a contar, cara, eu percebo que, assim, tá tudo bem, eu não tô tendo nenhum burnout nem nada, mas hoje eu consigo até me orgulhar um pouco de ter conseguido reconhecer o momento de tomar esta atitude, né? Essa decisão. Claro que com muita conversa com a minha esposa, me preparar para isso, para conseguir ter um período de, né? Porque é isso, as contas chegam, Claro. né? Tem uma filha pequena, tem toda uma questão, mas as pessoas vinham conversar comigo e eu comecei a perceber que tem muita gente que não está feliz e que falava, me dava parabéns pela coragem.
Cara, parabéns pela coragem. Eu queria ter a coragem que você fala, gente, não é coragem, é desespero. Não é? Mas de alguma forma, o que eu queria saber de você é se para mim tomar uma atitude de parar para encontrar um outro caminho, porque no meu caso eu venho até aqui nesses últimos 10, 15 anos, dentro muito, né, na comunicação interna, comunicação corporativa, mas por mais que empresas diferentes que atuam em mercados diferentes, etc., mas a formulazinha ali é meio que a mesma, assim, né? Não muda muita coisa. Agora você não, você teve muitas, né, muitas mudanças de perfil, de caminho, disso, daquilo. É, cara, tudo isso foi, todas essas mudanças, elas foram muito intuitivas ou de onde vem essa, não sei se certeza é a palavra, coragem, não, sabe? Mas como que você passou por tudo isso, sabe? Certeza nunca é, né? Essa você pode ter certeza que essa questão ninguém sabe o dia de amanhã. Né? Então essa é a grande incerteza que a gente não tem, né, como saber. Mas eu acredito muito em realinhar a rota. Tá? Eu acho que dentro dos seus ideais, independente de quais sejam, se quiser mudar de área, mesmo dentro da sua área, como foi, assim, o que eu sei fazer? Cara, eu sei cozinhar. Tá? Isso é o dom que Deus me deu. Tá? É a única coisa que eu sei fazer bem. É a essência. A essência é o que eu gosto de fazer. Tá? E eu não vou me arriscar fora disso. Porque eu não vou ter a habilidade que eu tenho, o conhecimento que eu adquiri ao longo desses anos, por eu gostar. Eu me preparei muito, eu estudo muito. O que eu faço hoje é uma cozinha totalmente de vanguarda, assim, é um negócio totalmente inovador. Mas eu tive que realinhar a rota. Então eu vivi essa carreira de auxiliar de cozinha, de cozinheiro, daí eu virei chefe. Aí eu virei chefe, ganhei reconhecimento, ganhei prestígio, viajei, cozinhei para quem eu queria, conheci todos os meus ídolos, virei amigo de alguns. Eu me realizei como chefe, fiz programa de televisão. Curiosidade, quem foi a pessoa que você falou, cara, tô cozinhando para essa pessoa? Ou não chegava a ter, não dava um friozinho na barriga, assim? Não dava, porque eu me preparei. Né? Não foi uma coisa. Esse tipo de coisa não acontece por acaso. Claro, não vai chegar, vem cá. Você é chefe, vem aqui. Exato. Então, não, sim. eu me preparei para estar nessa posição quando eu tive que estar. Então, eu acho que isso foi construído. Eu acredito muito nisso. Mas tem um nome assim que você falou? Eu cozinhei para muita pessoa. Se quiser também, não gosto muito de abrir assim. Não, tudo bem. Sem problemas. Mas, poxa, pessoas que eu admiro, pessoas que viraram amigos, pessoas que frequentam a minha casa, que eu frequento a casa. Então, assim, tem uma série de pessoas. Não é nem por prestigiar, para os que eu não vou prestigiar, não desprestigiar outros. Demais. Tá? Não, tranquilo. Tá tudo bem. Enfim. Mas pessoas com história da gastronomia. Então, isso é muito bacana. Coragem, de onde vem? Vamos lá. Então é o seguinte, você tem que... Eu acredito muito na intuição. Tá? Eu acho que a intuição é o faro da mente. Né? Você tem que sentir o cheirinho ali, você fala, poxa, acho que é um caminho que eu tenho que seguir. Quando eu falo que eu me realizei na carreira de chefe, foi aquele chefe mesmo que criou essa imagem, né, de vir na televisão, de sair na revista, de ter seu restaurante, de ter reconhecimento. E a gastronomia, nessa época, ela ficou chata. Eu achei ela chata. Começou muito programa de televisão, banalizou um pouco o que é, né, na essência. Eu acabei, sei lá, perdendo um pouco o interesse. Mas você acha que aí porque começou todo mundo a achar que podia? Eu acho, todo mundo achou que se você ia lá fazer um curso de gastronomia, você saía chefe, falasse muito sobre o assunto e, na essência, o chefe não saber fazer uma atividade. Eu acho que banalizou. Sim. Tá? É bom, foi bom esse movimento, porque popularizou. Sim. Tá? Hoje você vê a quantidade de programas de televisão. Você assiste televisão engorda, né? Tanta comida que você vê. Mas nesse momento eu não estava me identificando mais. Tá? Então eu precisava me reencontrar. E o principal, eu sou um cara que sou movido por propósito. Tá? Se eu não tiver propósito, cara, eu não saio de casa. E eu já não estava mais achando propósito e fazer uma alta gastronomia,
às vezes para o cliente que nem valoriza, que não conhece. Eu estava com uma crise existencial nesse momento. Uhum. E eu falei, cara, eu preciso achar alguma coisa nova. Você tinha quantos anos aí? Isso foi mais ou menos 2017, 2018, essa fase aí. Já é mais pra cá, já mais né? recente, já mais recente. É aí que entra a história do que eu faço hoje, né? A concepção da Ultrachef. E, cara, eu queria mudar. Eu queria, de fato, transformar, trazer melhoria. E estava se falando muito da sustentabilidade na gastronomia nessa época. Então, estava aquela história de ter a horta ali, de pegar o produto local e vou mudar o mundo fazendo isso. Cara, eu sou um cozinheiro, eu não vou mudar o mundo de ninguém. Entendeu? Não é porque eu vou aproveitar o talo da salsinha, a casca do abacaxi, que eu vou salvar o planeta, cara. Não é isso que vai fazer. São as grandes indústrias que precisam mudar suas culturas e comportamentos. Exatamente. Então eu não estava caindo nesse canto da serpente, isso não me motivava. E eu falei, cara, eu vou buscar algo novo, e me surgiu um convite para conhecer uma produção de alimentos, tá? E sempre fui. Qualquer convite que me chamar, eu vou. Ainda mais do que eu gosto, eu vou, cara. Fui lá ver. E esse cara aí tinha uma pequena produção para um hospital. Tá? Não era o negócio dele. Dentro da produção, do contexto geral que ele fazia, ele tinha ali uma produção que ele mandava refeições para o hospital. Uhum. E, cara, de tudo que ele fazia lá, a única coisa que me motivou foi isso. Mas aí desse outro todo, né? Não vou nem chamar do resto, porque não é o resto, porque uma partezinha, mas de todo o outro, né? Do que ele fazia, mas também era fazer comida para algo. Isso, ele atendia cantinas, rede pública. Ele pode chamar, sei lá, sem querer parecer pejorativo, mas, sei lá, fazer marmitas de alimentos. Ele fazia salgado, uma fábrica de salgado, comida fit. Cara, ele não tinha foco. Não tinha propósito ali no caso. E dentro desse leque de opções que ele tinha... E ele era mais um administrador que manjava de administração, ou ele era um chefe? Não era. Ele era um cara de indústria, um perfil de indústria, era muito ligado com órgão público, que nunca me motivou. E assim, dentro desse contexto todo, eu enxerguei isso lá dentro de uma parte que ele fazia, que nem ele sabia que ele tinha isso lá dentro, assim. Não era uma coisa que ele valorizava, assim, né? E, enfim, eu fui com um consultor que me convidou para ir lá, ver alguma solução e tal, e eu falei, cara, esse negócio aí das comidas para o hospital, isso pode ser interessante, né? E esse consultor estava buscando um investidor para esse negócio. Cara, a gente chegou a conversar, eu levantei e falei, cara, isso é interessante, isso aqui pode ser um canal aí, né? Eles utilizavam, né, uma tecnologia chamada Cook and Chill, né, cozinhar e resfriar. Depois eu falo um pouco mais sobre isso. E eu fui atrás disso. Aí essa parceria aí acabou, não vingou, tal, não é uma coisa que não deu futuro. Cara, e eu nesse momento que eu vivia, buscando algo novo, tentando me reencontrar, eu fiquei com essa história na cabeça. Falei, cara, e quando você é pai recente, você vai muito ao hospital. E o que eu fazia quando ia no hospital? Tá lá esperando. Ia comer alguma coisa. Eu ia na cozinha. Era o único lugar que eu me identificava no hospital. Então eu abria a porta da cozinha lá, via aquele chão vermelho da década de 70, quando construíram o hospital, aquele monte de tia com panelão assim, eu falava... O hospital inteiro modernizado, mas a cozinha com o pé lá nos anos 60, 50. Exatamente isso. E eu falava, cara, não é possível. Não é possível, né? O hospital inteiro retrofitado, a cozinha da década de 70, quando construiu o hospital. Cara, a tecnologia há 50 anos atrás, eu já vi em cozinha de hospital, não estava ali, mas estava o esqueleto ali do fogão a lenha. Caramba. Eu te juro por Deus, cara. Te juro. E fiquei com isso na cabeça. Falei, cara, eu preciso fazer algo que vá melhorar a vida de alguém. Né? E daí foi quando surgiu a história da Ultrachef, né? Que eu falei, cara, é isso que eu vou fazer da minha vida. E me reencontrei. Então, respondendo essa pergunta, eu acho que assim, o propósito, né? Hoje está muito em... Né, as pessoas falam muito de, você tem um propósito. Às vezes é meio clichê. Às vezes, cara, você não precisa de propósito nenhum. Eu já tive momentos da minha vida que eu não precisava de propósito nenhum, que não fosse botar comida em casa, ou eu mesmo me alimentar e ter um lugar para dormir. Já tive esse momento na minha vida, né? Então, eu acho que essa questão do propósito, ela não leve isso a ferro e fogo, não leve muito a risca, tá? Mas, se você for dedicar tempo da sua vida, né, que for
um período da sua vida que você vai ter que se dedicar a construir algo, né? É melhor que tenha propósito bem claro, que para mim fazia muito mais sentido naquele momento do que ficar enchendo a barriga com um monte de ingrediente caro, com pessoas que às vezes eu não tenho afinidade. Sim. Então eu me reencontrei nesse momento aí, tá? Para terminar essa pergunta, a questão da coragem. Eu acho que ela vem do tanto que você acredita no que você vai fazer. Eu só faço o que eu acredito. Tá? Se eu acredito, cara, pode ser o tamanho da montanha que for. Você vai passar. Você acredita, cara, então, né, se, como você disse no começo, você for inspirar a vida de alguém, faça o que você acredita. É muito mais fácil para dar certo. Tá? Eu só faço o que eu acredito. Tá. Você falou uma coisa legal, né, dessa questão do propósito, que eu acho que dois pontos que eu queria comentar, né, em relação a isso. Primeiro, que é uma questão que aparece muito em diversas pesquisas, que essa geração Y, né, que é a nossa geração, que está ali chegando, né, aos 40, ou passou um pouquinho, ou, né, tá nesse meio, uma das crises que ela vem enfrentando é uma crise de propósito, né? E aí, lendo um pouquinho mais e pesquisando e consumindo esse tipo de conteúdo, a gente vê que o que acontece é que a gente cresceu ouvindo, né, que a gente teria uma certa garantia de um sucesso profissional, cresceu ouvindo que é importante ter esse propósito, só que a gente acabou vivendo por muito tempo um propósito que na realidade não era nosso. A gente viveu o propósito da empresa, porque a empresa tem um propósito muito bem definido e que contrata excelentes profissionais para desenhar, escrever e transformar esse propósito em frase e fazer disso uma cultura da empresa e essa cultura organizacional ser transmitida para todos os colaboradores, etc. E beleza, e é isso mesmo, a empresa precisa saber de fato, né, ver qual que é o propósito dela, onde ela quer chegar, e etc. Só que aí as pessoas começaram a viver um propósito que é da empresa e não delas. Né? E aí a gente está chegando agora aí aos 40 e pouquinho e se dando conta disso. Fala, peraí, esse propósito é meu mesmo ou não? E aí um segundo ponto de algo que você falou que me chamou a atenção e que também bateu para mim foi exatamente isso. Chegou um momento que eu falei, cara, o que eu tô fazendo? Tipo, e não tô querendo dizer aqui que eu acho que eu vou encontrar algum caminho para revolucionar o mundo, não é isso. Mas assim, o quão importante ou o quanto eu estou contribuindo para o mundo discutindo com a minha gerente se essa palavra no título do comunicado que vai falar sobre o plano de saúde tem que ser assim ou assado, sabe? Será puta, sério, é isso? É nisso que vai se resumir o meu trabalho do dia a dia? O que eu estou fazendo que pode de repente fazer a diferença para a vida de alguém e não de mudar, né? Como eu digo aqui, não é a ideia das conversas, não é assim. Por isso que eu me sinto até um pouco orgulhoso da frase que eu cheguei de diálogos que não dão dinheiro, mas enriquecem. Porque assim, não quero aqui, eu não tenho pretensão nenhuma de encontrar a fórmula para dar a resposta para as pessoas falar, não, o caminho é esse, né? Eu acho que cada um vai construir, vai entender, etc. Mas eu, de alguma forma, formatei esse podcast e tenho aí o objetivo de fazer desse projeto um projeto que veio para ficar por conta de conseguir enxergar aqui um caminho para, de alguma forma, contribuir para a sociedade, enquanto cidadão mesmo, sabe? Para, de alguma forma, as pessoas terem um espaço para que elas se reconheçam, parem, reflitam, percebam que não estão sozinhas, né? Então, acho que é importante esses dois pontos que você falou, né? Do propósito e de você fazer algo que você acredita e que, de alguma forma, contribua para, sei lá, para o bem-estar de alguém, né? E você por meio da alimentação, né? Então, acho que isso é muito interessante. E aí, eu queria fazer uma próxima pergunta que tem uma frase, eu escutei essa frase, alguém falou essa frase, eu achei muito boa, e aí eu fui atrás para ver de quem que é, então eu nem conheço muito bem o autor da frase, mas é um artista do século passado, chamado
Ed Cantor, é um artista estadunidense, daqueles caras da época de ouro do rádio, Broadway, etc. E ele tem uma frase que ele fala que eu levei 20 anos para fazer sucesso do dia para noite. Eu achei isso muito... Cara, é isso, entendeu? A gente olha as pessoas bem-sucedidas, né? Fala, nossa, cara, do dia para noite. Que ideia Só que ninguém teve. olha para trás e vê o caminho que o cara percorreu. E aí, né, ao lado dessa frase tão bonita e bem construída, eu trago uma outra, que é: as pessoas olham as pingas que a gente toma e não os tomos que a gente leva. Traduzindo, né? Exato, né? Acho que essas duas frases, apesar de aparentemente parecerem muito diferentes, elas caminham muito junto. Você mudou bastante. Sim. Né? Considerando a primeira frase, você mudou bastante, olhando de longe, né? Te acompanhando de longe, eu não sei o seu dia a dia, mas te acompanhando de longe, a sensação que se tem é que você foi muito mais bem sucedido do que mal sucedido, ou de dos projetos que mais deram certo do que não deram certo. Mas eu não queria colocar quantitativamente, tá? Não é esse o ponto. O meu ponto mudanças consistentes, elas consomem tempo, né? Como que você trabalhou essa questão nas suas mudanças e nas suas transformações, né? Ou elas foram também de maneira muito orgânica e foram acontecendo, ou não, você tinha consciência em relação ao tempo, ou assim, não, vou seguir por esse caminho, mas isso daqui pode levar, sei lá, 5 anos para começar a dar certo, então será que é por aqui que eu vou? Ou assim, não, eu vou segurar a barra por 5 anos, mas eu preciso me estruturar financeiramente para que, né, eu consiga ter essa sustentação para conseguir alcançar meu objetivo. E aí, consequentemente, conta um pouquinho pra gente dos tombos que você levou também. São poucos. Mas falando, né, dessas duas frases, assim, né, trazendo para sua realidade. Essas frases são bem verdadeiras, assim. Eu sou o exemplo vivo disso, tá? O fracasso faz parte, óbvio que eu já fracassei, e faz parte de qualquer negócio, de qualquer empreendedor, enfim, isso nem me incomoda mais hoje. Isso já foi um monstro que eu convivi na minha vida. Cara, hoje eu domo ele, tá? Ele aparece às vezes, mas eu domo ele muito mais fácil enfim. Eu acho que isso está muito ligado, você falou, está muito ligado a essa exigência dessa nova geração no imediatismo, tá? Não dá para construir nada grande em um dia. A não ser que você seja um gênio, um caso fenomenal, construir uma empresa de tech ali que explodiu. Ou pegar uns atalhos errados. Isso eu nem considero. Eu sou empreendedor joga a regra do jogo. Mesmo que a gente não goste da regra, não concorde, cara, eu vou jogar dentro da regra. Tá? Eu acho que isso já é um grande sucesso. Então, assim, quando eu iniciei esse projeto da Ultrachef, eu já tinha em mente que é um projeto de 10 anos, tá? Pela dimensão, pela grandiosidade, pelo tanto de energia que eu vou pôr, pelo tanto de dinheiro que eu vou precisar investir, que eu vou ter que captar, que eu vou ter que retornar, que eu vou ter que pagar, tudo isso, eu penso ali em 10 anos. Tá? Hoje em dia, não me motivaria a fazer projetos menores do que projetos de 10 anos. Tá? Eu acho que eu cheguei num grau de maturidade, tanto pessoal quanto profissional, para projetos de 10 anos. Vou montar um negócio pequeno ali e tal. Cara, isso não me motiva. Tá? É porque eu acho que a construção é o que me motiva. Eu gosto muito de construir. Eu gosto muito de ir à frente, abrindo o caminho. Tá? Eu preciso de um monte de gente organizando. Tá? Lá atrás. Eu não sou o cara que vai organizar, o cara da planilha. Eu sou o cara da visão, do conceito, do disruptivo, vender a ideia, do relacionamento, né? Exatamente. Se relaciona bem, então, se comunica bem. Exato. Então, eu acredito em entrar num projeto desse com consciência que ele vai levar 10 anos. Tá? Óbvio que eu tenho ansiedade, óbvio que eu quero achar atalhos, né? Isso, às vezes, você até consegue de uma forma estruturada, mas não tem como a gente pensar que vai construir algo grande num curto período de tempo. Demanda aprendizado. O meu negócio hoje está com 5 anos.
Cara, é eterno aprendizado. Uhum. Eu, quando comecei, eu achava que ia ser muito mais fácil. Mas, assim, infinitamente mais fácil do que é. O que a gente faz hoje é muito difícil, é muito complexo. Assim, é um eterno aprendizado. É uma responsabilidade grande, né, cara? Muito, muito grande. Porque, não sei, me corrija se eu estiver fazendo uma leitura errada, mas na cozinha do restaurante, se de repente deu algum BO ali, o cliente chegou o prato lá e, sei lá, tinha alguma coisa que não estava legal, você ainda consegue de alguma forma tentar corrigir ali ou Você vai ir estragar a trocar noite uma de uma pessoa ideia. só. Agora, no seu caso, meu, você É. fornece alimentação É. para hospitais, né? Exato. Então, assim, é uma responsabilidade grande, é complexo, né? Como é que... Você tinha noção disso? Sim, eu sempre fui uma pessoa muito responsável. Eu acho que hoje um grande problema que a gente enfrenta no nosso país é a falta de responsabilidade das pessoas relacionadas ao trabalho. Tá? Eu acho que depois a gente pode entrar nesse caso aí. Mas eu sempre tive isso em mente. Assim, eu tenho um hospital inteiro que depende da nossa comida. Sim. Desde o segurança ao médico que vai fazer uma cirurgia extremamente complexa. E os pacientes. Não, passando pelo paciente, pelo acompanhante do paciente, não, porque eu achei interessante pelo enfermeiro que vai comer ali. Então, assim, o grande desafio no início foi conscientizar a nossa equipe interna, que chegou lá um cozinheiro para trabalhar numa cozinha que ele, né, teoricamente nem sabe para onde vai a comida. Então, não, pera lá. Vem cá, a gente mostrou o grau da importância do trabalho para ele. Cara, ele não falta. Esse funcionário, esse colaborador que a gente tem, ele não falta. Porque ele sabe o comprometimento que a gente tem, a responsabilidade que a gente tem. Óbvio que a gente já teve diversos problemas, e tem problemas, acontece, né? Mas a gente tem uma resposta muito rápida para reagir. A gente tem diversos planos de contingência. A gente depende muito de fatores externos, né? Que fogem ao nosso controle. Só que a gente já mapeou a maioria deles e a gente está sempre ali criando uma barreira de segurança para poder ter esse trabalho contínuo e seguro, mas é um trabalho de conscientização. Né? Hoje é cultura a palavra da moda, né? Sim. Então é uma cultura. Não, mas eu acho que é mais assim. Eu consigo ver uma diferença no que você está falando do trabalho de conscientização para a cultura. Porque acho que o trabalho de conscientização mostra para esse cara quem é exatamente é ele na engrenagem toda. Eu vou fazer uma correlação. E a cultura eu acho que fica muito... Putz, não sei se eu posso usar essa palavra, mas fica mais pasteurizado, né? Tá todo mundo dentro de uma mesma cultura. Sim. E a conscientização acho que é uma coisa mais do indivíduo perceber o papel dele. E eu vou falar uma coisa sobre o propósito. Às vezes o propósito desse cara que trabalha lá na minha cozinha comigo não é mudar a vida de ninguém, melhorar a vida do paciente, tirar diversas dores dos hospitais, como a gente faz. Mas uma parte da vida dele pode ser fazer parte de uma instituição que respeite o trabalho dele. Sim. Cara, ele não precisa ter o trabalho de mudar o sistema de alimentação hospitalar no Brasil. Esse é o meu propósito. Tá? Esse é o propósito da empresa. Sim. Mas o propósito dele pode se resumir ao que ele queira fazer. Eu espero que aquele período que ele se dedica dentro da nossa empresa, aquilo ali, aquelas X horas semanais, faça parte do propósito de vida dele. Que seja trabalhar numa empresa, que me paga um salário justo, que me respeita, que me valoriza. Ou que eu tenha abertura também para chegar e contribuir, e levar alguma coisa que eu acho que pode mudar, que pode melhorar. Isso, e está tudo certo. Tá? Vocês são em quantas pessoas a gente pode falar disso? Sim. Hoje cerca de 80 pessoas. 80 pessoas. Diretamente. Né? Você quer falar direto, 80? É uma cozinha de 1.500 metros. E vocês... isso que eu ia falar. Atende mais de 45 hospitais no interior do estado. Agora está no projeto de expansão nível Brasil. Isso demanda muita logística. Né? E à frente é você? Eu, a Samira, que é minha esposa. Hoje a gente formou um time, tem uma base. Nós somos em 11 gestores, né? Eu lidero, junto com a Samira, aí, essa frente de trabalho. Esse ano de 2025, né, o ano passado, foi um ano muito importante para a gente. A gente, cara, é uma empresa nova. A gente foi fundado, coincidentemente, em março de 2020, junto com a pandemia. Você imagina, né? Eu achava que tinha uma puta relação direta, sabia? Teve, por ocasião divina, né? Mas como eu falei, né, no começo, eu falei que eu tive 2
starts no nível hard, esse foi o segundo, né? Porque quando nós tivemos a primeira estrutura, a primeira cozinha pronta, com um mix de produtos ali definido, uma tabela de preço, foi em março de 2020. Nossa. E daí eu batia no hospital, não, espera uns 15 dias aí, tem um tal de coronavírus aí, daí daqui a pouco você vem aqui. Né? Eu falei, tá bom, né? Aí passaram 15 dias, daí passaram. Mas eu achava que 30 isso dias. iria impulsionar o negócio. Não. Eu tô falando, isso foi a primeira semana de trabalho, Tá, foi essa. Entendi. Daí eu tinha 3 colaboradores lá, falei, vou dar férias para essa turma, fazer o quê? Daí em abril, dei férias, em maio nós voltamos. Uhum. Aí entrou o primeiro cliente. Aí entrou o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo. Assim, ó, pelo amor de Deus, eu preciso de comida para amanhã porque não tem comida. Sim, o pessoal da cozinha tá todo mundo afastado. Exato, não podia E, cara, deslocar. eu me via eu no sábado, no meu carro, que não podia fazer isso, mas era urgência, com um monte de comida e levando para os hospitais. Sim. Cara, eu ia fazer uma visita, ia visitar um hospital em São Paulo. Claro, tudo com né, térmico, etc. Mais ou menos. Era guerra, cara. Era aquilo ou nada. Entendeu? Era aquilo sim. ou nada. Era guerra. Sim. A cidade deserta. Sim. Daí eu entrava no hospital e falava assim, aquele clima de velório. Eu não conhecia as pessoas, só via os olhos, né? Todo mundo com máscara, com os EPIs aí. Aqui é o covidário. Eu falava, Jesus, o que eu estou fazendo aqui, cara? Eu nunca entrei no hospital na minha vida. E esse foi o nosso começo. Em 6 meses, a estrutura que a gente achava que era grande ficou pequena. Sim. E a gente teve um crescimento muito rápido. Então, assim, é muito... Não sei nem que palavra usar. É muito louco. Sim. A gente pede para crescer... Mas daí a hora que vem, cara, que aí, calma, peraí, vamos. Você sabe que eu vou fazer um paralelo que eu adoro trazer questões da paternidade, da questão de criança e tal, porque, enfim, né, tem a minha filha que tem 3 anos e meio, e putz, cara, é algo sagrado, assim, e pra você eu também sei que você tem suas filhas, mas a gente começa a entender, conhecer, estudar um pouco mais para entender o comportamento da criança também, né? E a criança, principalmente nos primeiros anos, em alguns momentos, né, ela tá ali, de repente começa a ter uma crise de choro ou alguma coisa assim, e fala, meu Deus, o que tá acontecendo? E são saltos de desenvolvimento, né? Exato. E que é exatamente uma dor física, a dor do crescimento. Porque ela tá crescendo fisicamente, né? É físico, assim, ela está de fato crescendo, e ela tá crescendo rápido, e aquilo dói. Então, ali no paralelo... Nós vivemos isso, cara. Entendeu? Você tá crescendo, você tá, sabe, sua empresa tá crescendo, você quer que ela cresça, a gente quer que nossos filhos cresçam, etc. Mas dói, cara. Crescer Meu sonho dói. é ter um cliente. Hoje tem mais de 40 hospitais, milhares de refeições aí que a gente distribui diariamente. Tem 2 pontos que eu queria perguntar ainda relacionado ao seu negócio atual. Um diretamente relacionado e outro fazendo, né, olhando um pouco para trás também. Primeiro, eu não vou citar nomes de outras marcas, sei lá, mais por uma delicadeza, assim. Mas tem um grande aplicativo de entrega de alimentos que em algum momento da vida eu já vi que uma das pretensões deles, dos objetivos, enfim, era fazer com que as pessoas não é exatamente isso o termo, mas assim, dava a entender que eles queriam que as pessoas nem tivessem cozinha mais em casa, né? As pessoas não precisassem entrar mais na cozinha. Vocês têm um pouco disso em relação, assim, passa isso na cabeça de vocês, tipo, que um dos objetivos de vocês é fazer com que os hospitais não precisem ter mais uma cozinha? Ou isso não é só uma coisa... É isso que a gente pode ser uma vende. consequência ou não? Na verdade, assim, eu vendo isso. Uhum. Tá? Eu vendo isso ao contrário dessa empresa de delivery, né? Porque a relação em casa, a gente nunca vai deixar de existir. A mesa, a cozinha... eu tenho muitas ressalvas em relação a isso. Eu também. Eu acho que é muito importante a comida de verdade. Exatamente. Né? E não que você não tenha acesso com essa empresa em questão. Exatamente. Mas é que as pessoas acabam buscando os caminhos que essa empresa oferece, porque ela traz muito fast food, muita comida ultraprocessada, etc. E perde a relação, né, com a comida. Mas no ambiente hospitalar é muito diferente. O nosso desejo é exatamente esse. Eu pergunto exatamente nessa linha, tá? Não na questão da relação com o alimento, não é isso. O hospital, tudo dentro de um hospital é área nobre, tá? Uma cozinha, ela só perde em custo metro quadrado, em relação ao metro quadrado, para uma UTI. Tá? Uma cozinha é o segundo ambiente mais caro dentro do hospital. Uhum. Tá? Imagina agora você dentro de um ambiente extremamente caro, vou falar assim,
para fazer atividades muito simples. Descascar batata, cortar legumes, cortar carne. Uhum. Essa conta não fecha dentro do hospital. Tá? O hospital, a saúde no Brasil vem passando por um crescimento, um profissionalismo, e isso vai se intensificar nos próximos 10 anos. Tá? A nossa população, a maior parte da população, em 10 anos vai ser 60 a mais. Tá? Tá envelhecendo. Sim, exato. Uhum. Tá? Então, a saúde está passando por uma transformação. Quem sou eu, um cozinheiro, falando da saúde no Brasil? Mas é porque você está atuando ali, né? Eu sou ousado. Então, eu falo assim, eu cheguei agora, mas eu tenho uma visão muito diferente do que os hospitais têm de uma cozinha, tá? Independente se ela seja dentro do hospital ou não. Então, a gente entende que não faz sentido. Tá? Imagina um avião. Se a comida do avião fosse preparada e feita dentro do avião. Dentro do avião. Faz sentido? Você tirar ali 50 assentos para descascar batata e cortar cebola dentro do avião, é exatamente isso. Tá? Sim. Então, assim, é um lugar que não trazia receita para o hospital. A gente faz o hospital conseguir ter receita com o nosso produto. Por uma questão de por a gente poder ter baratear isso? Não, por a gente poder servir uma refeição muito bem elaborada, que o hospital não tem isso, e ele poder vender. Entendi. Olha, o seu convênio te dá o prato X, carne com batatinha. Mas você tem a opção de comer um filé mignon, molho XPTO aqui com risoto. Entendi. Vai te custar R$50, R$60 a mais. Ok. Tá? Então, o hospital não tem essa tecnologia, não tem esse profissional lá dentro para oferecer esse tipo de serviço. Tá? Esse é um dos exemplos que eu estou dando. Não tem a tecnologia, não tem a estrutura, porque nós começamos falando sobre isso, que o hospital fez todo o retrofit inteiro, tá tudo lindo, os quartos, a hotelaria. Cara, a cozinha não é retrofitada, tá? Da grande maioria. Tá? Eu te falo isso. E não faz sentido ele investir na cozinha. Tá? Não faz, é melhor ele investir no equipamento que traga receita, uma máquina de, sei lá o que, ultrassom, de ultrassonografia, num centro cirúrgico. Até porque o propósito dele, enfim, não tanto relacionado com o mas assim, a finalidade do hospital é exatamente ter ali os melhores equipamentos para cuidar da saúde da pessoa, não que a alimentação não faça parte, faz parte. A alimentação é parte fundamental desse processo. Mas é isso, no dia a dia do hospital faz mais sentido ele ter um ultrassom ou uma ressonância magnética de última geração e um profissional capacitado industrial, profissional, sei lá o que, dentro da cozinha. Exatamente. Que custa mais ou menos. Não, imagino que o custo seja bem diferente. Mas que não é barato também. Mas equipamentos de cozinha são caros, são bem caros. Sim, né? Sim. E é melhor ele ter um médico desse ou ter um açougueiro. Né? Então, a gente entende isso. E hoje a tecnologia, nós já temos hospitais sem cozinhas. Tá? Então, ele tem uma câmara fria onde ele armazena ali as nossas dietas, todas as variações. Enfim, a gente tem uma infinidade de cardápios e ele tem os carros térmicos que regeneram a comida. Então ele tem copeira, tá, que pega ali o produto, coloca dentro do carro e já sai e faz a distribuição para os pacientes, colaboradores, enfim. Então a nossa transformação é essa. E o momento atual do nosso país, né, com essa escassez de mão de obra, e isso está cada vez mais na realidade de quem empreende. Tá? Então precisa achar alternativa. Tá? Sim. Eu já tive casos de clientes me procuraram que eles queriam uma consultoria porque eles queriam fazer o que nós fazemos dentro do hospital. Eu tenho o maior prazer em receber as pessoas lá na nossa indústria, já não é mais uma cozinha, é uma indústria. Né? E falo, vamos lá, eu faço questão de apresentar para vocês como é o processo. Né? Se a gente já acredita que não faz sentido que um hospital tenha uma cozinha, imagina uma indústria. A hora que eles chegam todos empolgados lá, e daí eu mostro o processo de cabo a rabo. Vocês querem ter uma indústria lá? Deus me livre, para que eu vou ter isso? Eu falei, cara, isso não faz o menor sentido. Tá? Tem os hospitais referentes em São Paulo que fazem exatamente o que nós fazemos lá dentro. Mas são outros propósitos, é outro dinheiro. Sim, tá? sim. Agora, a grande maioria, não tem porquê, cara. Não tem porquê. Minha outra... questão, né, falando de Ultrachef, mas aí olhando também para trás, nas mudanças anteriores, pelo menos te ouvindo falar, foram mudanças que essencialmente dependiam de você, né? Foram decisões que você tomou.
e que você acreditou e que você foi atrás, etc. Na Ultrachefe, a Samira está junto, né? Sim. Vocês são sócios, ela é sua esposa, mas vocês são sócios. Imagino que a tomada de decisão, o processo de tomada de decisão é diferente, porque tem alguém junto e não é qualquer pessoa, é a sua esposa. Mas eu queria que você falasse um pouco dessa a importância das pessoas nas tomadas de decisões, tanto do passado quanto do presente. Não precisa fazer um comparativo, mas é só para saber mesmo por que eu te explico brevemente, né? Numa outra entrevista que a gente teve, eu também fiz essa pergunta, né? Porque trazendo a minha experiência, é claro que a minha esposa, ela está sendo fundamental nas minhas tomadas de decisão em relação às minhas mudanças e objetivos de transição de carreira, etc. Mas o Theo Taveira, que é o convidado da nossa primeira entrevista, ele fala, é importante, mas assim, não se apoie nessas pessoas. Assuma para si que a responsabilidade principal é sua, né? Porque aí você vai conseguir ter uma noção real do quanto aquilo é complexo e você vai assumir aquilo para si, né? Então, assim, a minha pergunta primeira é o quanto as pessoas no seu entorno influenciaram, contribuíram para as suas mudanças, né, do início até aqui, e como foi isso nesse momento que aí essa mudança precisa ser compartilhada, porque você tem uma sócia que também é sua esposa, ou você tem uma esposa que também é sua sócia, né? Tá tudo ali. Eu sempre fui o cavaleiro solitário, né? E isso é muito desafiador. Às vezes eu buscava uma referência de alguém que eu me inspirava, e quando eu conseguia validar que eu estava no caminho certo, isso me bastava. Então, assim, quando você... Mas como que você validava? Como que era isso Por para exemplo, você? eu vou dar um exemplo. Eu vou falar lá de trás, quando eu comecei a cozinhar e eu fui cozinhar com um chefe que eu admirava ele. E eu via que o que ele fazia era parecido com o que eu estava fazendo, ou era igual. Então já me dava uma certa, Sim. poxa, que legal, isso eu já sei. Então isso eu acabava validando, Sim. tá? Poxa, está no caminho certo, tá? Então assim, isso é bom, tá? Então essa história de ser, né, eu sempre estar sozinho ali, tomando decisão, isso é muito bom, tá? Até um certo ponto, tá? O que acontece? Quando eu iniciei a Ultrachefe, de fato, eu não tinha essa pessoa lá dentro, né, que é a Samira, e eu recorri a ela, porque ela vinha desse mercado corporativo, de multinacional, tinha uma carreira brilhante em várias empresas super reconhecidas aí, e eu falei para ela, olha, eu preciso de ajuda, eu preciso de alguém que saiba falar essa linguagem corporate, que eu Mas já estava caminhando, deu Não, já estava crescendo, passo já tinha ali. passado. Não, o início não foi um negócio não, assim, vamos juntos começar. Não. Já Eu dei o start, eu tive a validação que o negócio ia prosperar, porque eu já estava num volume que eu já não estava dando conta, já tinha validado aquela fase de MVP, né? Já tinha passado aquela fase inicial, falei, cara, o negócio vai decolar. Eu preciso de gente capacitada para me ajudar. Ninguém melhor que alguém dentro da minha casa. Sim, né? sim. E com todas as qualidades dela e todo enfim, o know-how que ela tem, né? Sim. E a convidei, né? E ela sofreu. Ela sofreu nessa questão de estar ali no mundo corporativo, tudo funcionando, tudo encaixadinho. Ela sofreu, foi muito difícil para ela fazer essa transição. Eu lembro que assim, eu não vou ficar insistindo, e ela falava, ela tinha o desejo, tá? Senão eu não teria, né, instigado. Mas eu falei algo que eu vivi, já tinha vivido. Eu falei, olha, se você quer esperar, né, tá um céu de brigadeiro para voar, eu acho que você vai perder uma fase muito bacana. Eu falei assim, imagina que você está surfando a onda, né? Você vai começar a surfar.
você vai atravessar a arrebentação. Cara, você vai tomar onda na cabeça pra caramba, bicho. Você vai afogar, você vai pedir ajuda, né? Depois que você vai lá, pega a onda, surfa, que daí fica gostoso, aí vai ser muito mais gostoso. Eu falei, se você entrar aqui para surfar espuma, você não vai ter vivido essa dor, né? Se você chegar aqui com tudo asfaltado, bonitinho, você não vai ver a dor ali, né? E falei isso e nunca mais falei. Falei, ó, então eu acho que é essa a minha visão. E daí acho que ela falou, poxa, é verdade, eu vou quebrar, vou carregar o piano, né? Eu vou quebrar pedra junto para a gente poder crescer. E daí ela decidiu vir. Ela comunicou à empresa que ela ia sair e tal, e veio, e foi a mudança. Tudo que eu tinha na cabeça, né? Ela conseguiu pôr isso no papel, efetivar, e no papel não, botar para funcionar. Sim. Tá? Então, organizou toda a questão de organograma, de processos. Hoje a gente tem RH, tem compras, tem PCP, tem parte técnica. Exatamente. Não sei se negócio. Não só negócio, de estrutura, né? de processo. Que é coisa que eu cortava cebola, bicho, né? Eu pilotava fogão, né? Então, mudou da água para o vinho. Tá. Então, acho que... Desculpa, você terminou? Não, eu acho que... E agora a gente está vivendo uma fase que nós construímos essa estrutura de suporte que eu falei que hoje nós estamos em 11 pessoas e que nós estamos conseguindo compartilhar, né, essas responsabilidades com essas pessoas. Então a gente está num momento muito bom novamente. Talvez já tá dando para surfar ali, curtindo mais a onda. Eu sou o cara que eu vejo a pancada, entendeu? Vai ser difícil eu surfar. Mesmo que a gente está crescendo, tá lá, tá legal, a gente atende os melhores hospitais do Brasil hoje, as maiores redes, maiores grupos, a gente é referência no mercado, mas eu acho que eu penso... Pensar pequeno e pensar grande dá o mesmo trabalho, né? Sonhar grande, sonhar pequeno. Então eu sonho grande, então eu estou sempre construindo. Mas é muito mais fácil hoje com essa rede estruturada aí de profissionais que a gente tem, de gente capacitada. Então foi muito bacana a gente capacitar essas pessoas e poder dividir a responsabilidade, né? Eu vou fazer um paralelo aqui. Eu gosto muito de velejar, né? Um tempo atrás a gente começou a velejar aí. E, enfim, daí a Samira e nossas duas filhas, né, num veleiro e saía para o mar lá, né? E continua a responsabilidade comigo, né? Vai para lá, não vai, não, ali não vamos, pelo amor de Deus. E eu recebi um convite de um grande amigo, um baita de um velejador, para fazer uma travessia com ele, né? Cara, foi maravilhoso. Não tem nada mais gostoso do ser o capitão, porque bicho. Aí era com ele, né? Só me manda que eu faço, cara, né? Cara, ouvir alguém poder falar, cara, faz isso, faz aquilo. Eu falei, cara, é isso que eu quero da minha vida. Ótimo. Excelente. Cara, eu tenho assunto e tenho coisa para perguntar e acho que a gente poderia passar uma tarde aqui conversando e por que não também pensar em próximas conversas, que eu acho que é sempre legal. Né? Mas acho que a gente precisa se encaminhar para o fim, até por uma questão do nosso tempo. Mas eu queria só mais duas coisas para a gente finalizar. Primeiro, você está falando tudo isso, contando toda essa trajetória, etc. Mas aí tem um detalhe que, se eu não me engano, o Du ainda existe, você está com ele, aonde que você ainda atua? Fala só rapidinho o que é o Du. Sim, eu tenho o Du Brusqueteria aqui em Campinas, né? Esse ano fez 15 anos. Olha. É um restaurante italiano que eu tenho muito carinho, um filho meu. Tá? Que nasceu ali mais ou menos um pouco depois que você voltou da Inglaterra, né? 2010. A gente inaugurou em 2010. Quando eu voltei, eu transitei para alguns restaurantes, fiz diversos trabalhos assim, e abri o Du em 2010. E esse ano fez 15 anos, né? A gente faz uma festa de rua, né? Puta, faz 15 anos que eu quero ir nessa festa. A gente fecha a rua, cara, é muito bacana. E a última festa tinha sido em 2019, né? Que foi pré-pandemia, daí veio pandemia. Por questões óbvias não teve a festa. E daí pós-pandemia, todo ano eu falava, não, esse ano eu vou fazer a festa. Daí eu começava a mexer, eu falava, cara, eu daí, querendo ou não, tipo, um evento, né? Daí esse ano eu falei, cara, esse ano eu vou fazer, botei data e divulguei. Falei, agora, meu amigo, você tem que correr atrás. E por que ele ainda existe? Porque eu tenho um carinho muito grande por ele. É um filho, tá?
A minha equipe que trabalha lá desde o início, eu respeito muito. E tá só com você também, porque acho que começou com uma sociedade, né? Né, começou uma sociedade, meu sócio que começou comigo já não está faz diversos anos. Eu tenho um sócio também hoje. Ah, tá, tem mais alguém tenho, junto sim. ali. Porque eu queria também entender como que você acompanha mas isso. Mas a gente não opera, a gente não faz parte da operação mais. Sim. Tá? Essa é um outro grande desafio na vida do empreendedor, é sair da operação, né? E onde você está matando essa paixão pela cozinha? Matando não, né? Não é nem matando a palavra, é fomentando, né? Cultivando a sua paixão. Eu gosto muito. Mas aonde, então, na prática? Me convida que eu vou cozinhar. Só me chamar, vou em casa de amigo, em casa. Eu vou falar uma coisa reveladora, cara. Eu até hoje não conheço a sua paella. É boa, hein? É boa. Eu sei que é. Eu sei. Tenho relatos muito próximos de pessoas que Ontem à noite eu cozinhei em casa. Cozinho em casa. Minhas filhas adoram comer. A gente gosta, vivo isso. Vai em restaurante, não pode. Quem é da cozinha, cara, não adianta. E aí, só para a gente finalizar, e se não tiver resposta também tá tudo certo, tá? Mas você consegue, assim, porque, né, aí voltando para o começo, esse podcast ele tem esse objetivo de conversar com essas pessoas da geração Y que estão passando por esse momento de dúvida, de incerteza, de crise, de que não aguento mais, quero mudar, preciso mudar, mas não consigo mudar, o que eu faço, para onde eu vou, como é que não é. Tem alguma sugestão prática que você possa dar para quem está passando por esse conflito interno, que de repente ajude ela pelo menos a dar uma respiradinha ou sair desse automático? Enfim, tem alguma coisa que você queira falar para essas pessoas? Sim, tem. A gente vive muito de comparação, né? Seja com o vizinho, com o amigo, com o irmão, com o primo, e hoje com um monte de gente que a gente nem conhece, que a gente vê nas redes sociais, né? E que está adoecendo, né? Porque a gente vê exatamente, isso. Porque a gente vê isso. Mede o mundo com uma régua que não é nossa. Exatamente. Então, eu acho que é exatamente isso. A vida do outro também não é fácil. Tá? Não se iluda com o que você vê, com o que você escuta. Vista a roupa que te serve. Cara. Eu acho que é isso. Eu acho que não queira achar que o cara que empreende está lá, o cara que tem dinheiro, o cara que está viajando, que a vida dele é só aquilo. Tá? E tá tudo certo não ser. A vida é difícil, cara. A vida é feita para ser difícil, né? A gente nasce... Ali é sofrimento, dor do crescimento, a alegria não é uma constante na vida de ninguém, a não ser que esteja maluco e tomando muito remédio. Aprenda a conviver com os momentos de quando baixa essa alegria, de tristeza. A tristeza é natural, ela existe. Tá? A gente vai estar triste, a gente vai estar feliz. É o equilíbrio, a vida é isso, tá? Então, quem sou eu, né, para dizer o que é a vida? Não, mas do seu do meu ponto de vista. Eu aprendi, não. Eu venho aprendendo a conviver com isso, com esses altos e baixos, e saber que está tudo bem, e saber que amanhã é outro dia, e tentar focar em mim, tentar focar nas minhas coisas. Isso é respeitar a sua, cuidar da sua saúde mental também, o tempo das coisas. Exato, cara. Não se comparar. Ninguém sabe a dor do outro, a alegria do outro, não serve, cara. Eu acho que é isso. A gente precisa voltar a focar nas pessoas, a conversar olho a olho. Eu me dei uma afastada das redes sociais. Por causa disso mesmo, eu acho que a gente precisa voltar a ter essas relações, a ligar para o amigo, a visitar, a almoçar com a família. Então é isso. Eu acho que tem que ser leve. Porque não vai ser leve. Né? A gente precisa, e aí é uma palavra também que eu venho desde que eu comecei a pensar nessas mudanças todas também, eu tenho prezado muito por isso, pela leveza. Isso encontrar aí. leveza nas coisas. Leveza, né? Vai fazer o que você gosta, cara. Não siga padrão. Né? Hoje a gente tem uma individualidade muito respeitada aqui, né? Então, culturalmente eu digo isso. E desfrute disso. Você não precisa ser o que a sociedade exige, precisa fazer seguir a risca, né? Existem diversas possibilidades profissionais.
né? Você pode trabalhar remoto, pode trabalhar no barco, pode trabalhar na montanha, pode trabalhar na praia, pode trabalhar de casa, pode não trabalhar. E pode ir mudando, né? Exato. Porque às vezes a gente fica também procurando, é o que você falou, né? Comentando na sua conversa com a Samira, né? Tipo, às vezes a gente fica esperando o momento ideal, ou então cara, assim, não, eu vou ter que esperar o momento ideal porque eu vou fazer aquilo e aquilo vai ser para sempre. Às vezes não. Não precisa ser para sempre, né? Ou se for, tudo bem também, se vai te deixar feliz. Tem uma frase, não sei de quem mas faz muito sentido. A morte é o dia que você não vive, né? Cada dia que você não vive. É exatamente isso, cara. Não dá para esperar estarem todos os astros alinhados, o clima perfeito para você decidir começar alguma coisa, cara. Seja qualquer coisa simples, cara, vai e faz. Eu sempre ouvi das pessoas, né, que convivo, poxa, você vai lá e faz, né? Faz um monte de coisa. Eu faço, cara. A vida é tão curta, cara. A gente tem que fazer. Sim. O mundo é de quem faz. Sim. Cara, eu acredito que o mundo é de quem faz. Seja qualquer coisa, né? Boa, óbvio, né? Perfeito. Boa para mim, boa para o outro. Então é isso. Tá ótimo. Tá bom? Obrigado por estar com a gente, por acompanhar essa conversa nessa 1 hora e pouquinho. Espero que a gente tenha contribuído para ajudar você a entender que calma, respira, tá tudo bem, vai dar certo. Se não der também, vai. Não, né? Se não der, respira que depois dá. Enfim, obrigado pela companhia até aqui. Sigam as nossas redes sociais, @EuNãoNasciHerdeiro. Espero que vocês gostem, comentem, contribuam, deem a sua opinião. Eric, obrigado, cara. Obrigado pelo tempo, pela conversa. Por compartilhar a sua trajetória com a gente. Espero que você tenha se sentido à vontade aqui. Enfim, bacana. Como eu disse, tem uma série de outras coisas que a gente ainda precisa e tem para conversar e que eu acho que vai ser legal também para as pessoas. Então já fica aqui o convite para a gente marcar uma próxima conversa mais para frente, enfim. Só me chamar que eu venho. Beleza. Obrigado. Obrigado, eu que agradeço. Mano. Obrigado, viu? Valeu mesmo. Valeu.